Olá, boa noite. Ministério Público de Minas Gerais realiza correição nas promotorias de Patos de Minas. Instituto de Climatologia prevê tempo frio e seco para os próximos dias. O NTV News desta segunda-feira vai mostrar também. Caminhão desgovernado derruba muro de residência no São José Operário e quase provoca tragédia. Final de semana em Patos de Minas tem mais de 25 acidentes de trânsito. Dono de lava-jato em Lagoa Formosa é levado em roubo de caminhonete e abandonado em Patos de Minas. Patenses continuam relatando falta de vacina contra a gripe em unidades de saúde. Especialistas alertam para os riscos de efeitos indesejados no uso de descongestionantes nasais. Patenses selecionados para conduzir a tocha olímpica se preparam para um momento histórico. Escolas públicas prometem grande festa durante o revezamento do fogo olímpico. Servidores da educação comemoram a aprovação do reajuste de 11,38% nos salários. Pianista americano realiza concerto nesta terça-feira em Patos de Minas. Esses são os destaques do NTV News, que está começando agora. O dia D da campanha de vacinação contra a gripe teve uma surpreendente adesão em Patos de Minas. A procura foi tão grande que muitas unidades tiveram que encerrar as atividades mais cedo por falta de vacina. A campanha vai até o dia 20 de maio, mas até amanhã desta segunda-feira, os patenses ainda tinham dificuldades para receber a imunização. Para os grupos prioritários, a previsão é de que sejam aplicadas 34.900 doses da vacina contra a gripe até o dia 20 de maio. Somente neste dia D, foram 15 mil doses aplicadas nos 18 postos de saúde de Patos de Minas. Cada um recebeu entre 400 e 700 doses, mas a vacina acabou no sábado mesmo. E a previsão é de que ela chegue novamente em Patos de Minas somente na próxima terça-feira, dia 10 de maio. Como nós antecipamos um pouco aí a nossa campanha, nós começamos no dia 25. Então, um quantitativo nós tivemos que utilizar durante a semana. E o restante do quantitativo nós utilizamos no dia D, que foi todo utilizado então aí nas unidades de saúde. Alguns postos aí tiveram que terminar a vacinação por volta de meio-dia, 1h da tarde, porque todo o nosso quantitativo de doses para dar início aí, então, ao dia D, né, que foi o dia 30, nós distribuímos e todo esse quantitativo foi utilizado, então, na população. A gente espera que a gente possa estar recebendo um quantitativo ainda dessa semana ou bem no início da semana que vem. Quem precisa de ser vacinado ainda, a gente pede essa paciência e, com certeza, nós iremos receber as doses para que essas pessoas que ainda não vacinaram possam ser vacinadas. E o mês de maio chegou e trouxe com ele temperaturas mais baixas e um tempo mais seco. Um problema para quem sofre com doenças respiratórias. Para alguns pacientes, a saída é a utilização de descongestionantes. Mas os especialistas alertam que esses medicamentos podem ter efeitos colaterais. O inverno nem chegou oficialmente, mas muita gente sofre com a baixa umidade relativa do ar. O clima seco tem efeito direto na respiração das pessoas. É nesta época que aparecem doenças conhecidas como ites, bronquites, sinusites, otites. O nariz entupido é um dos problemas mais comuns. Muita gente recorre às farmácias à procura de descongestionantes nasais. São muito procurados, principalmente nessa época do frio, que há um ressecamento a mais da mucosa nasal. Então, assim, a procura é muito grande mesmo. De acordo com este médico, as causas da congestão nasal é devido principalmente ao clima desta época do ano. O que ocorre agora é o seguinte, com o frio e a baixa umidade, quem tem rinite crônica, né, a rinite alérgica também, a tendência do nariz funcionar cada vez pior agora com a mudança do clima. Tá? Junto com o aumento das doenças respiratórias, a tendência é só ter problema agora durante o outono e o inverno. Os descongestionantes nasais proporcionam alívio imediato,
mas sua utilização pode causar efeitos colaterais indesejáveis. O descongestionante nasal, o tópico, né, que é o que a gente pinga no nariz, a gente usa nos quadros agudos. Então a pessoa chegou aqui com gripe, com resfriado, com a crise alérgica, a gente usa para melhorar o sintoma nariz entupido. Mas a recomendação é de usar no máximo 5 dias, porque mais do que isso a pessoa vai começar a criar dependência do remédio. O nariz dela só funciona se ela usar a medicação. E esses descongestionantes, segundo o médico, devem ser usados com critério e por pouco tempo. O ideal sempre é procurar uma orientação médica, a gente tratar a causa do nariz entupido e não o sintoma nariz entupido. Quando a gente trata a causa, a pessoa melhora. Quando você trata o sintoma, ele vai persistir com o uso do remédio. A prevenção ainda é o melhor remédio. O uso de soro fisiológico também pode ser usado para a lavagem do nariz. Lavar o nariz ele tem um impacto positivo, tá? Só que você tem que lavar com uma frequência muito grande para isso te ajudar. Então, 6 a 10 vezes por dia de uso de soro fisiológico. Ele pode ajudar. E em volume razoável, né? Então, assim, aquelas borrifadinhas normalmente não vão ter efeito nenhum benéfico. Tá? Você tem que usar 50, 60 ml de soro por vez em cada narina para você conseguir um fator positivo com o uso de soro fisiológico. No próximo bloco do NTV News, nós vamos falar da violência no trânsito em Patos de Minas. Mais de 25 acidentes foram registrados nesse final de semana somente no perímetro urbano. A Controladoria Geral do Estado, a CGE de Minas Gerais, afirma ter encontrado irregularidades em 3 órgãos do Estado que teriam sido praticadas em períodos compreendidos nas gestões anteriores, ocupadas pelos ex-governadores Antônio Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Os controladores do Estado afirmam que os supostos problemas podem ter causado danos de aproximadamente 72 milhões e meio de reais ao patrimônio público apenas no Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, o DEOP, e na Secretaria de Estado de Defesa Social, a SEDES. As irregularidades, segundo a CGE, aconteceram entre 2011 e 2014 no DEOP e entre 2013 e 2014 na SEDES, além de também atingirem o Instituto de Geoinformação e Tecnologia. Um caminhão desgovernado por pouco não provocou uma tragédia no bairro São José Operário. Ele derrubou o muro e parte de uma casa. O motorista não permaneceu no local. Por pouco, um caminhão não provocou uma tragédia no bairro São José Operário, em Patos de Minas. O veículo descia a rua Brito Moreira quando perdeu os freios e bateu no muro de uma residência que fica na rua Jovencio Cirino. Da partida, inicial deslocamento, de imediato o veículo perdeu, já não tinha mais freio, né, aguardou o tempo necessário para o compartimento de ar, né, do caminhão encher, né, para poder ter o acionamento dos freios, e ele desceu essa rua, né, que se constitui aqui um declive, né, e devido ao fato do veículo não ter os freios, ele acabou colidindo contra o muro dessa residência aqui do endereço fato, né, danificou o muro e adentrou com o caminhão no imóvel. O senhor Antônio, morador da residência, não estava no local no momento do fato, mas foi correndo ao saber dos estragos. Por sorte, a esposa que estava dentro da casa não foi atingida. Foi um barulho terrível, mas ela assustou muito e eu não. E eu escutei o barulho e vim cá, eu estava aí. Isso é normal, é acidente. Foi o muro que petecou ele tudo, foi o alicerce da caixa, a caixa, uma varandinha, a fornaia, um pé de manga, uma seca muito boa que eu tinha feito por baixo, acabou tudo. O condutor do caminhão, José Alves Rodrigues, teria ingerido bebida alcoólica antes de fazer uso da direção. Ele fugiu do local. Segundo testemunhas, estava com sintomas de embriaguez, né? Segundo a Polícia Militar,
Esse acidente serve de alerta aos motoristas que ingerem bebida alcoólica antes de pegar ao volante. A combinação que não dá certo, né? Já fica bem clara aí na mídia, né? Nos diversos veículos aí de comunicação, né? Que combinação bebida e volante, infelizmente, vai acarretar fatos trágicos e semelhantes a esse aí, que poderia, né, ter ocasionado aí vítimas, né? Felizmente foram só danos. E esse foi apenas um dos mais de 25 acidentes registrados pela Polícia Militar no final de semana em Patos de Minas. A maioria das batidas foi provocada pela imprudência e pelo desrespeito às leis de trânsito. O acidente mais grave aconteceu na manhã de sábado na Rua Major Gotti. O motorista de uma caminhonete que seguia em direção ao centro da cidade perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu em outros 6 veículos que seguiam em sentido contrário e aguardavam no semáforo da Maestro Randolfo. O condutor da caminhonete, que foi o causador do acidente, vinha na Praça Champagnat, da Praça Champagnat, em sentido ao centro da cidade, e segundo ele mesmo, ele passou mal. Colidiu primeiro com uma outra caminhonete, uma Hilux, e depois houve um efeito dominó envolvendo esses outros veículos aí que acabaram todos se envolvendo no acidente. Também na Rua Major Gotti, na Praça Champagnat, um ônibus da empresa São Cristóvão espremeu um carro contra um poste de iluminação pública. O veículo ficou bastante danificado, mas não houve feridos. Os passageiros tiveram que ser transferidos para outro ônibus. No período noturno, os acidentes continuaram acontecendo. Na Rua Duque de Caxias, uma motociclista ficou ferida ao bater em um carro. No bairro São José Operário, um caminhão desgovernado quase provocou uma tragédia. Acho que tinha que pôr sinalização aqui, porque acidente que acontece de moto, de carro, igual aconteceu agora, né? Então, acho que o prefeito tinha que tomar uma solução e pôr, não, outras coisas. Acho assim que devia que pôr os quebra-mola, que os carros vêm correndo demais lá de cima, entendeu? Então, acho que devia botar quebra-mola também, para a hora que as pessoas fossem atravessar, entendeu? Tivesse mais, né? Mais segurança, porque a rua sobe e desce, né? Principalmente nessa esquina aqui é frequente essa onda de acidentes que está tendo aqui. E, assim, é meio complicado, porque a gente não sabe nem dar muita opinião com relação ao acidente, quem que estava certo, quem estava errado. A moça estava na via preferencial, mas, porém, o senhor que estava vindo subindo aquela subida ali não tinha a placa de pare. O defeito da sinalização, né? Que o prefeito também acho que deveria olhar muito por esse lado aí, para facilitar para o condutor dos veículos aí, né? Aqui nessa esquina da gente aqui é uma onda de muita imprudência, né? Por sorte não aconteceu pior com ela, né? Foi só algo leve e precisava ajeitar mais essas vias nossas aqui. De acordo com a Polícia Militar, de sexta-feira até amanhã de hoje, foram registrados no perímetro urbano patense 25 acidentes de trânsito, sendo que 12 deles resultaram em vítimas que sofreram ferimentos, além de 9 ocorrências relacionadas à aplicação de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A presidente Dilma Rousseff anunciou o reajuste do Bolsa Família com aumento médio de 9% para as famílias. Hoje, 47 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família no Brasil. Dilma também anunciou proposta de correção de 5% na tabela do imposto de renda a partir do ano que vem. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar os preparativos das escolas para a passagem da tocha olímpica. As pessoas selecionadas para conduzir o fogo olímpico na cidade já estão contando as horas. Os serviços de troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp estão bloqueados em todo o país desde a tarde desta segunda-feira por determinação do juiz Marcel Montalvan, da comarca do município de Lagarto. A medida vale inicialmente por 72 horas, mas se houver uma liminar derrubando a decisão, o serviço pode ser restabelecido antes desse prazo. A ordem de bloquear o WhatsApp ocorreu pelo mesmo motivo que levou ao pedido de prisão do vice-presidente do Facebook em março deste ano. A empresa não forneceu à Justiça mensagens relacionadas a uma investigação sobre tráfico de drogas. O aplicativo já havia sido bloqueado em dezembro do ano passado, mas o serviço foi restabelecido em 12 horas por uma medida liminar.
A Algar Telecom informou que não foi notificada e os clientes da operadora continuam utilizando o aplicativo normalmente na região. Patos de Minas é uma das cidades selecionadas para a passagem da Tocha Olímpica Rio 2016. O principal símbolo da Olimpíada, que vai acontecer em agosto no Brasil, será conduzido por 50 pessoas que foram selecionadas pelo Comitê Olímpico Internacional. Eles estão entusiasmados. e 328 cidades das 5 regiões do país receberão a tocha olímpica. Dentre elas está Patos de Minas, onde foi selecionado 50 participantes para o revezamento. Mas para ter o maior símbolo olímpico nas mãos, os escolhidos tiveram que passar por uma peneira e provar por que mereciam ter, que seja por alguns minutinhos, a posse da tocha. Foi uma promoção do ano passado, onde a gente contava um pouco da nossa história com o esporte, a nossa história de vida. Então foram milhares e milhares de pessoas que enviaram histórias para a Nissan, contando a vida, contando toda a sua trajetória, e ser um dos poucos indicados, acho que não chegou nem a 10% a quantidade de pessoas que foram indicadas realmente para participar desse evento, né? Então ser um desses indicados realmente é uma honra imensa. A gente está podendo representar aí todos os atletas que vão estar aí competindo e todos aqueles que estão buscando esse sonho olímpico. Entre os selecionados estão os irmãos Silvio e Lívia, que lutam karatê desde a infância e impressionam a todos com a vasta história de títulos e paixão por esporte. Eu já treino desde 2013, tenho 18 anos de idade, então já há muito tempo mesmo que eu treino. E graças a Deus, Deus tem me abençoado com vários títulos, várias conquistas. Agora eu estou começando aí com uma academia, né? Estou dando aula numa academia. Já tenho aí alguns alunos que estão se saindo muito bem. Comecei a treinar karatê aos 4 anos, por influência do meu irmão, que treinava, e eu sempre assisti e acabei treinando. Agora eu sou pentacampeã mineira, já participei de vários eventos nacionais, já fui campeã brasileira, campeonato nacional, vice-campeã brasileira. E é isso, eu treino há 12 anos já. É uma paixão, né? É uma paixão. A tocha chega em Patos de Minas no dia 7 de maio e no dia 8 receberá o comboio. Será uma semana marcante para Silvio e Lívia, que participarão de campeonatos nacionais na véspera que carregarão a tocha. O professor de karatê sente orgulho de seus alunos na dedicação pelo esporte. Eles estarão até no dia 5 e 7 em Goiânia, tá? Participando do Campeonato Brasileiro. E no dia 8, nós vamos sair no dia 7, dia 8, com certeza, eles estarão aqui, né, para conduzir a tocha olímpica. Os representantes, né, do Karatê conduzindo a tocha olímpica, a gente sente, assim, como professor, muito orgulho, né, desses alunos. A intenção da passagem da tocha olímpica nas cidades que ligam todos os cantos do Brasil é levar o espírito esportivo a toda a população. Para os irmãos karatecas, fazerem parte desta etapa é extremamente gratificante. Eu fiquei muito emocionada, porque é uma honra muito grande, né? Durante alguns minutos, o maior símbolo do esporte mundial estar sobre as minhas mãos, né? É uma honra muito grande. Realmente é um orgulho, não só aqui para Patos, mas também para toda a região, de a gente poder estar sediando um pouquinho desse evento que vai ser as Olimpíadas. E esse sentido dela percorrer é estar juntando todo mundo e estar mostrando que as Olimpíadas estão chegando. Então, Patos, quando a tocha passar por aqui, Patos vai representar não apenas, né, assim, o orgulho da cidade, mas também o orgulho de todos os atletas que estão se preparando para ir para o Rio. Da mesma forma que a tocha está caminhando, vai passar por aqui para ir para o Rio, também são vários atletas que estão caminhando com esse objetivo de chegar ao Rio 2016. Olha só, a tocha olímpica chega a Patos de Minas no dia 8 de maio, portanto no próximo domingo, e vai proporcionar uma grande festa na cidade a partir das 18 horas.
O revezamento pelas ruas será acompanhado de perto por crianças e adolescentes. Todas as escolas públicas da cidade convocaram seus alunos. Olá, você. Pois é, nessa passagem da tocha olímpica por Patos de Minas, no dia 8 de maio, Dia das Mães, também teremos a participação efetiva de estudantes das escolas estaduais. Eu estou ao lado aqui da Beth Nascimento, que é diretora da superintendência, para falar um pouquinho para a gente sobre essa participação. Quantos alunos devem participar? Como é que está o envolvimento das escolas estaduais dessa passagem da tocha olímpica aqui em Patos? Olha, primeiramente eu quero pedir a toda a população, não só a classe estudantil, a classe docente, discente, alunos, professores, servidores, a participarem da passagem da tocha aqui no nosso município. Quero convidar toda a população, toda a comunidade. É um momento único para nós, né? A passagem da tocha olímpica, que acontecerá dia 8, vai ser a partir das 18 horas. Tem-se o itinerário já, o croquis, onde ela passará. Enfim, ela vai assim, percorrer vários assim, bairros da cidade. E aí eu falo nós, assim, a rede pública estadual, a rede pública municipal também vai participar, mas eu não sei falar como será a participação deles, aí a Secretaria Municipal dará melhores informações para vocês. Mas a rede estadual, nossas escolas, se não participarem 100% das nossas escolas aqui de Patos, 90% ou mais de 90% das nossas escolas participarão. Como é que vai ser essa presença, essa participação? São divididos em setores, é isso? Isso, foi dividido em setores. Cada escola tem o seu setor, cada escola ficará, ou já ficou responsável por ornamentar o seu setor, né? Então os professores, as escolas já estão trabalhando muito para isso, né? Tem o tema, cada escola tem o seu tema, ou seja, os diretores, os professores, os alunos já estão trabalhando nesse sentido, para domingo, para cada setor estar com sua área ali reservada, decorada e todo mundo participando. O espírito olímpico, o espírito esportivo já reina também nas escolas estaduais. Já, graças a Deus. Nós temos, assim, por exemplo, objetivo, meta, tanto do governo estadual quanto do governo federal, a cobertura das quadras, né, nas escolas. Hoje nós já contamos assim, com poucas escolas que ainda não têm a quadra coberta, né? Então é questão de tempo, todas elas terão, e isso é um incentivo muito grande e também assim, até para cuidar da saúde dos nossos alunos, dos nossos professores, para eles não ficarem tão expostos ao sol, né? Então quero convidar toda a população, se faça presentes, vamos lá assim, incentivar os alunos, vamos incentivar o esporte, porque os alunos no esporte eles estão longe assim, de vários riscos sociais. Um tremor de terra foi sentido na manhã desta segunda-feira, próximo ao limite entre as regiões metropolitana de Belo Horizonte e a região central de Minas Gerais. Essa é a quarta ocorrência nessa área em pouco mais de um mês. O abalo foi verificado por volta das 6h20. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o UNB, divulgou mais cedo que o tremor havia sido de 4,2 graus na escala Richter, mas posteriormente reduziu o abalo para 3,7 graus. O epicentro foi no município de Esmeraldas. Os mineiros podem continuar com seus casacos fora dos armários nessa semana. A previsão é de baixas temperaturas, ao menos até a próxima quarta-feira, com os termômetros na casa dos 12 graus de manhã. Nessa segunda-feira, o Instituto Tempo Clima registrou 11,5 graus em Belo Horizonte, madrugada mais fria do ano até então. Quanto à chuva, a expectativa é de tempo firme. Confira. Realize seu sonho no Clique Debutante 2016. Inscrições nas lojas New Color. A terça-feira em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima deverá registrar 13 graus e a máxima poderá atingir os 30. O índice ultravioleta registra 10 e será considerado muito alto. Nas cidades da região também não há previsão de chuva. Em Presidente Olegário e São Gotardo, a mínima é de 13 graus e máxima de 30 graus. Em Vargem de Minas, a máxima registra 27 graus. Em Lagoa Formosa, os termômetros marcam 30 graus. Já em Lagamar, o dia deverá ser um pouco mais quente, registrando máxima de 32 graus.
No próximo bloco do NTV News, nós vamos falar de um roubo de uma caminhonete em Lagoa Formosa. O proprietário de um lava-jato foi mantido refém. E vamos falar também da comemoração dos servidores da educação que terão um reajuste de salários. As exportações superaram as compras do exterior, resultando em um superávit da balança comercial brasileira de 4 bilhões 860 milhões de dólares em abril deste ano. Segundo números oficiais divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, trata-se do melhor resultado para meses de abril desde o início da série histórica em 1989. Ou seja, é o maior saldo positivo registrado para este mês em 28 anos. De acordo com os dados do governo, a melhora do saldo positivo da balança comercial em abril está relacionada à queda nas importações e ao aumento nas exportações. Os economistas do mercado financeiro passaram a prever menos inflação para este ano, assim como uma retração mais acentuada do Produto Interno Bruto. Especialistas de mais de 100 instituições ouvidas pelo Banco Central preveem um recuo da inflação de 2016 de 6,98% para 6,94%. Foi a 8ª queda seguida do indicador. No caso do PIB brasileiro deste ano, o mercado passou a prever uma queda de 3,89% para este ano. Os professores da rede estadual de ensino estão comemorando uma conquista alcançada após anos de luta. Com um reajuste de cerca de 11% anunciado pelo governo de Minas, eles finalmente receberão o Piso Nacional da Educação. Depois de anos de luta, os servidores da educação têm o que comemorar. A Assembleia Legislativa do Estado sancionou lei do piso salarial dos professores retroativo de 11,38%. O pagamento já começou. Eu tinha olhado, não tinha vindo, né? E no rodapé do contra-cheque estava lá que era para aguardar até o dia do pagamento, que novas orientações ou um novo contra-cheque viria. E agora as meninas já perceberam que a diferença, os 11% referentes ao mês de abril, já veio no contra-cheque agora desse mês e tem a mesma observação, que virá, tipo assim, virá outro contra-cheque ou outras orientações virão até o pagamento. Então, nós estamos esperançosos que virá, assim, um contra-cheque extra, né? E agora a gente não sabe se vai pagar todos os meses de uma vez, as diferenças referentes a janeiro, fevereiro, março, ou se vai dividir. Então, nós temos que aguardar. Nas 65 escolas estaduais dos 14 municípios que compõem a Superintendência Regional de Ensino, apenas 7 ainda não receberam mobiliário e equipamento de informática. Olha, os laboratórios de informática é meta até, nós estamos em maio, né? Até o mês que vem, todos eles, 100% em todo o estado, dos laboratórios de informática, é para estarem todos equipados e funcionando, com acesso aberto ao acesso para os alunos, para os professores, para os servidores das escolas. Então, nós temos aqui poucas escolas na nossa jurisdição, os meninos do NTE já estão terminando, tá, de montar os laboratórios, tem alguns que estão, assim, faltando, assim, parte de mesas que eu falo assim, um pouco de mesas, porque chegou mais computador e esse mobiliário ainda não chegou, mas ele está para chegar a qualquer momento. Nas escolas públicas municipais, 8.000 alunos serão capacitados como monitores, menores aprendizes e serão monitores nessas escolas para aulas de informática. Eles vão trabalhar por 4 horas e ganhar R$ 400. Nós temos escolas, assim, grandes, né? E escolas que, às vezes, também os professores ainda não dominam muito o campo das tecnologias. O que a Secretaria de Educação, assim, já está organizando? Vão ser capacitados 8.000 jovens, né? Como menor aprendiz. Essa capacitação vai ser voltada ao estilo Pronatec, tá? E onde as escolas, cada turno vai haver um monitor para estar ali só no laboratório de informática, assessorando os professores e assessorando os alunos. Ou seja, a escola que tem 3 turnos, então ela vai ter 3 monitores. Assim, foi passado para nós, ainda não veio assim regulamentação,
que esses alunos podem ser alunos do ensino médio da própria escola, aquele aluno que tem perfil, né, aquele aluno que já tem assim, algum conhecimento de informática, mas mesmo se ele não tiver assim, todo o conhecimento, ele vai ser capacitado para isso. E ele terá realmente essa ajuda de custo, essa meia bolsa, que vai ser um pouquinho a mais de R$400, ou seja, meio salário mínimo. Em relação à Lei 100, a diretora da Superintendência Regional de Educação explica que a situação já foi resolvida. Cerca de 80% dos educadores demitidos passaram em concurso público. Exceto os ASBs, os auxiliares de serviços gerais, os professores, pessoal de secretaria e assim por diante, eles, assim, a grande maioria fez concurso, eles ou já tomaram posse, ou ainda vão tomar posse, né? Porque nós estamos finalizando a posse do concurso de 2011 e tem o concurso ainda de 2014. Só porque 2014, assim, o quantitativo é menos, né? Mas, assim, enfim, a grande maioria dos servidores da Lei 100, eles foram ou estão sendo absorvidos de novo no sistema educacional mineiro. A Polícia Militar de Presidente Olegário encontrou uma pequena plantação de maconha em um terreno do distrito de Ponte Firme na tarde desse domingo. Pelo menos 15 pés de maconha foram arrancados e levados para a delegacia da Polícia Civil, que deverá dar continuidade às investigações para identificar as pessoas que estavam cultivando a droga. Segundo a Polícia Militar, outra parte do terreno estava sendo preparada com adubo para o cultivo da maconha. Assaltantes armados levaram uma caminhonete de dentro de um lava-jato na cidade de Lagoa Formosa. O proprietário foi rendido e levado pelos criminosos. O veículo foi encontrado mais tarde, abandonado, em uma estrada vicinal em Patos de Minas. O crime aconteceu por volta das 11h30 desta segunda-feira em um lava-jato localizado no bairro Bela Vista, em Lagoa Formosa. Segundo a Polícia Militar, 2 homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto. Segundo a vítima, né, que se encontrava dentro da caminhonete, ele é proprietário de um lava-jato e estava com a caminhonete de um cliente lá. E chegou alguns indivíduos, os quais falaram para que ele não olhasse para eles. E, em primeira mão, trancou ele dentro do banheiro e depois pegou ele, amarrou as mãos dele com uma fita de vedação de caixa, colocou ele no banco traseiro da caminhonete, deitado no assoalho, e veio sentido a Patos de Minas. Os criminosos saíram de Lagoa Formosa e vieram para Patos de Minas. Nesse trecho, na Avenida Tomás de Aquino, eles perderam o controle da direção e acabaram colidindo com o barranco. Tivemos conhecimento que eles passaram aqui pela Tomás de Aquino, uma vez que constatamos o impacto da caminhonete em um poste, já na Avenida Tomás de Aquino, que eles perderam o controle da caminhonete no rotatório, onde possivelmente já tenha estourado um dos pneus, e mesmo assim eles ainda continuaram dirigindo, né? E no outro local, no outro rotatório, eles ainda perderam o controle novamente e entraram dentro de outro lote, certo? Ainda conseguiram sair e dirigir sentido a estrada de 3 barras. Após isso, os criminosos abandonaram o veículo e o refém em uma estrada vicinal que dá acesso a Presidente Olegário e evadiram em seguida em um Fiat Uno. A vítima, um homem de 32 anos, não sofreu nenhum tipo de agressão. A caminhonete ficou muito danificada. O indivíduo, né, que estava como refém na caminhonete, a caminhonete possivelmente teria dado defeito na suspensão. A gente não tem informação se eles pretendiam trocar essa roda que deu defeito ou se abandonariam o veículo em local ermo, onde não pudesse ser visualizado o veículo que dava apoio a eles e nem as características dos indivíduos que conduziam os veículos. Segundo eles só apontavam a arma e falavam para ele não olhar para o rosto deles, para evitar uma possível identificação. E a única violência que, segundo ele, sofreu foi ter as mãos amarradas para trás com essa fita de vedação. A Polícia Militar está realizando os trabalhos para identificar e prender os autores. A Polícia de Lagoa Formosa está trabalhando, né, tentando identificar nas câmaras de alguns comércios, né, porque, segundo informações, esses indivíduos ocupavam um Fiat Uno de cor escura, possivelmente vermelho escuro, e não tem informação se é de 2 ou 4 portas, mas a gente vai verificar junto ao comércio por onde esses indivíduos possivelmente tenham passado, né, para tentar identificar as características deles e chegar a possível autoria. Em instantes no NTV News, o Ministério Público realiza correição em promotorias de Patos de Minas e os preparativos para a apresentação do pianista americano Dow Johnson.
Os contribuintes que perderam o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 podem enviar as informações a partir de hoje. A Receita Federal anunciou na última sexta-feira, quando acabou o prazo para a entrega, que o sistema de recepção ficaria fora do ar durante o fim de semana e só voltaria a receber os documentos a partir de hoje. Quem perdeu o prazo pagará uma multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. As promotorias de justiça instaladas em Patos de Minas estão passando por uma correição do Ministério Público. Durante 2 dias, o órgão analisa procedimentos e ouve os moradores para dar mais transparência e para melhorar os serviços prestados à população. Patos de Minas tem 7 promotorias, uma de patrimônio público, habitação, urbanismo e controle externo de polícia, uma do consumidor, meio ambiente e juizado, uma de infância e execução de pena, 2 cíveis e 2 criminais. Nesta última, 11.200 processos estão em andamento e é para avaliar como estão sendo realizados esses trabalhos que regularmente as comarcas recebem visita da Corregedoria do Ministério Público. Essa visita da Corregedoria é uma visita padrão, a cada 2 anos, 3 anos no máximo. É uma visita já esperada, todos os promotores foram avisados no começo de janeiro da pauta de visitas que seria realizado pela Corregedoria ao longo do ano. Foi uma visita muito tranquila, eles iniciaram os trabalhos hoje aqui, amanhã eles vão continuar, né, porque são 7 promotorias de justiça e os trabalhos transcorreram normalmente nessa tarde. No estado, são cerca de 1.000 promotorias. Em média, 350 são visitadas anualmente. Trata-se de uma inspeção de rotina que a Lei Orgânica Nacional e a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público prevêem anualmente que 1/3 de todas as promotorias do estado sejam fiscalizadas e orientadas, né? Então, a isso se dá o nome de correição ordinária, porque é exatamente uma inspeção rotineira. Não se trata de uma visita motivada por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de reclamação. Isso é pura rotina no serviço da administração do Ministério Público. Uma das demandas de Patos de Minas é em relação à promotoria criminal. Embora haja hoje 2 promotores criminais, há apenas um juiz nessa vara. A expectativa é que, com a conclusão da construção do novo fórum, seja criada mais uma vara, desafogando esses processos. A promotoria recebe os inquéritos da polícia e os encaminha ao judiciário. E parece que existe um ponto de afunilamento aqui na comarca pelo fato de existir apenas uma vara criminal, enquanto da parte do Ministério Público existem 2 promotores com atuação nessa vara, existem 2 defensores públicos. Então, esse afunilamento é algo que escapa às possibilidades do Ministério Público, é algo que estaria a cargo do Poder Judiciário resolver. Até o momento, a avaliação dos trabalhos realizados em Patos de Minas foi considerada positiva. Os trabalhos das promotorias criminais, especificamente, eles estão absolutamente em dia. Não existe em nenhuma das promotorias criminais um processo com mais de 30 dias. Isso é uma realidade muito importante para Patos de Minas, porque a gente sabe que tem comarcas aí em que os promotores não estão conseguindo se desincumbir das suas tarefas. Aqui em Patos de Minas, nós estamos rigorosamente em dia. Então, a vinda da Corregedoria vem, né, inclusive para nos trazer essa tranquilidade, né, de que estamos no caminho certo, de que estamos agindo com rapidez, com eficiência, né, e atendendo aí o que a população precisa. Os trabalhos devem continuar ainda nesta terça-feira. A população também pode contribuir, passando demandas e sugestões. O Ministério Público de Patos de Minas fica na Rua Major Gotti, em frente ao Banco do Brasil. Sim, amanhã, na parte da manhã até a parte da tarde, ainda teremos uma equipe, na parte da manhã 2 equipes, na parte da tarde uma equipe, aqui na sede da promotoria. E
Toda a sociedade civil, as autoridades, em geral, são avisadas da correção, isso é um procedimento de rotina. E estamos abertos a receber quem se dispuser a comparecer para dar seu depoimento favorável ou não com relação aos trabalhos do Ministério Público. Um dos melhores pianistas da atualidade está em Patos de Minas. O músico americano realiza oficina nesta segunda-feira e faz a apresentação amanhã no Teatro Municipal Leão de Formosa. A repórter Jéssica Andrade traz os detalhes para a gente. Olá, boa noite, Maurício. Patos de Minas está recebendo um dos melhores pianistas da atualidade. Doug Johnson está na cidade para um concerto que será realizado no Teatro Municipal amanhã. Ele está ao meu lado e também o César Braga, que vai nos auxiliar nessa tarefa de entrevistá-lo, já que ele não fala o nosso idioma. Então, como que está sendo a sua estadia aqui em Patos de Minas? Tem gostado do pessoal? How is your experience in Patos? Beautiful. I just got here late last night, so I saw it for the first time about an hour ago, but I'm having a wonderful time so far. Ele disse que chegou ontem à noite, né? Mas até agora está indo tudo bem, está gostando demais. Muito bom. Bom, Doug, você pode adiantar para a gente como que vai ser o concerto amanhã, o pessoal que assistir, como que vai ser, o repertório? How's the concert going? What are you going to play, or could you give us a hint? Yes, I'll be playing just a few classical pieces, something by Debussy and something by Schubert, and then some Brazilian music also, and then jazz. Ele disse que vai tocar um pouco de música clássica, vai tocar Debussy e Schubert, vai tocar um pouco de música brasileira e jazz. Bom, César, e já que você está organizando esse concerto, como que vai ser a venda de ingressos, em que horário? O concerto é às 8 horas da noite aqui no teatro. O ingresso são 2 quilos de alimentos não perecíveis, o evento é beneficente. Tem algum público específico? O público adulto, porque por ser um concerto de piano, trazer crianças muito pequenas, o piano não está sendo amplificado, é o som natural, então a gente aconselha isso, que seja um público acima de 7 anos de idade, 10 anos de idade, que é um público mais silencioso, mais tranquilo. Muito obrigada pelas informações. O convite está feito. Todo mundo convidado, então. O NTV News dessa segunda-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30, no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até amanhã.